Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal Elevando a Consciência. Eu, Denise Boris Brandão, Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Namastê, tudo bom? Graças a Deus, estou meio assim, não estou gripada, mas estou assim meio engraçada, né? Vamos dizer assim, com esse tempo que está frio, que está calor, né? Para todos os lados, né? E aí a gente fica meio assim, né? É muito difícil eu ficar doente, né? Mas eu falo assim, quando eu começo a ficar assim, eu já vou me cuidando. Tomo um chazinho quente, que aqui estava um calor imenso aqui em Brasília. De repente veio a chuva, esfriou. Agora está frio hoje. Não Hoje há, a tá gente frio, precisa. friozinho aqui E em eu, São Paulo. e eu sou uma pessoa assim que eu não sinto muito frio, entendeu? Então eu ando de shorts, quando eu vejo as pessoas de calça comprida, de blusa, eu falo assim, gente, acho que tá frio. E eu esqueço disso, às vezes eu saio da cama pulando e vou lá fazer meu tai chi lá fora e tá frio, né? E eu nem sinto frio. Depois eu falei, gente, eu vim aqui no frio, não pus roupa, ai meu Deus. Por isso que eu fico assim, né? Mas tá bom, daqui a pouco eu tô melhor. Eu pus até meu lencinho aqui para tampar minha gargantinha. É isso aí. Maria Carolina já está aqui esperando. Boa noite, Maria Carolina. Seja bem-vinda. E hoje, então, nós vamos continuar falando sobre as escolas dos mestres, seus canais, ainda na teosofia. E fazer o estudo sobre as palavras dos mestres, né, no Jornal da Ponte, de 1952, ainda lá o comecinho, na sessão Os Mestres da Sabedoria Fala, certo? Então vamos começar, Certo. fechar seu som, depois Maria José vai fazer a meditação. Vamos pôr aqui a capinha. Então, a parte 5, né, dessa série de lives que nós estamos fazendo sobre os estudos e falando um pouco, contando a história, né, dos bastidores da criação das escolas, os componentes, porque assim como eu, a grande maioria não sabe nada, a gente sabe algumas coisas que são citadas. Então, fazendo um estudo mais aprofundado, a gente sabe como é que foi, como é que era a vida das pessoas na época, né? A gente pode perceber a dificuldade que as pessoas tinham, que não é muito diferente da dificuldade que a gente tem, né, hoje em dia, como estudante no caminho da luz, e também trazer, a gente ter uma ideia de como que foi a atuação dos mestres ao longo desses anos para trazer o conhecimento, certo? Então, nós vamos começar pelo estudo, que é o estudo do Jornal da Ponte. Eu vou compartilhar aqui e nós vamos então começar. Então, aqui, o assunto que é tratado aqui hoje é como que é a assistência no caminho nesta hora, né? Como que é a assistência dos mestres aos alunos da luz, aos discípulos e à humanidade no geral, né? Eu falo os alunos porque a maioria das pessoas que não são alunos não estão preocupados em se desenvolver espiritualmente, então não vão ter esse suporte que os mestres dão. A partir do momento que a pessoa se interessa e que ela queira se desenvolver, ela automaticamente vai ser direcionada para o mestre, tá? Então, aqui, o Mahashohana, que na época era o Santo Eolos, ele fala aqui, o homem é um ser cétuplo. O que é um ser cétuplo? Ele é um ser que tem 7 corpos, tá? Cujos corpos, como instrumentos do eu, foram criados através de um decurso do tempo nos planetas pertencentes ao nosso Sol físico. Então, assim, os corpos, no geral, para desenvolvimento da vida em todo o sistema solar, é o mesmo sistema de 7 corpos. Então, esses corpos foram, não só o corpo físico, mas a ligação entre os corpos, o corpo etérico, o astral, o mental. Então, todos os corpos, a forma de se manifestarem é a mesma que ocorreu em todos os planetas. Então, ao longo
da existência do sistema solar, esses corpos foram sendo preparados e desenvolvidos para que a vida pudesse ser manifestada aqui no sistema. Então, por meio desses 7 corpos, cada eu divino escolheu desenvolver os poderes da criação consciente e controlada por meio do uso de energia, do poder modelador do pensamento e da essência vivificante do sentimento. Então, é sempre através destes 7 corpos que o nosso eu, que na verdade somos nós somos esse eu divino, o eu sou, né? Então, através do desenvolvimento destes 7 corpos, nós escolhemos desenvolver os poderes da criação consciente. O que é? São as qualidades divinas. Então, uma pessoa vai desenvolver o poder, o amor, a paz, e cada um de acordo com o seu livre-arbítrio, como eu divino, escolhe o caminho que quer trilhar dentro dos raios de desenvolvimento, tá? Então, através desses corpos, vai desenvolver o raio ou a qualidade que você quer desenvolver de forma consciente, controlada por meio do uso de energias, do poder modelador do pensamento, lembrando que o pensamento ele cria, né? E da essência vivificante do sentimento, que o sentimento, como o pensamento, cria um molde e o sentimento ele preenche esse molde para dar vida a alguma coisa. Trabalhando por meio dos instrumentos desses veículos, o eu mantém o controle e o domínio sobre as suas atividades. Quando o homem permitiu ao seu corpo uma autoridade total e uma atividade independente, sem a inteligência diretiva do eu divino, a descida consciente digna da presença divina na matéria tornou-se, em vez disso, a descontrolada e infeliz queda do homem, sem dignidade, propósito ou desígnio, né? Então, quando o homem ele se permitiu que os 4 corpos inferiores deixassem de ser apenas um instrumento para ser o senhor da sua vida, né? Então, ele deixou de ter a manifestação normal e natural, que é o eu divino, se manifestando com consciência, se desenvolvendo na matéria, e ele passou, então, a ser o que nós somos hoje, com essa limitação de consciência, e é o que é chamado de queda do homem, né? Que é a saída do paraíso, que as pessoas acham que o paraíso é um lugar. Não é um lugar, é um estado, né? Quando houve a queda do homem, é que houve a queda do estado divino manifestando-se na matéria para o estado que nós podemos chamar de trevas, né? Trevoso, como queira chamar, que é o que nós vivemos hoje, né? Sem dignidade, propósito ou desígnio. A maioria, tirando os que estão no caminho, nem sabe o que está fazendo aqui, né? Acha que vem aqui só para dormir, comer, trabalhar, popular e pronto, né? Nós não sabemos bem que não é assim. Então, aí é nosso esforço particular restaurar o homem ao seu estado apropriado, seus corpos à sua função útil e devolver a autoridade e dignidade de diretriz ao eu divino. Então, é o trabalho principal dos mestres ascensionados, né? Principalmente dos Chohans, que é o esforço de restaurar essa consciência, fazer essa ligação entre a parte da alma, né, a parte aqui da personalidade, com o eu divino, dando a consciência do eu superior ou do eu sou, para que se manifeste na totalidade dos corpos. Tá? Então, devolvendo a autoridade e dignidade de diretriz ao eu divino. Então, na verdade, a gente tem que ser comandado e manifestado sempre através da consciência do eu superior. Esse processo é chamado de ascensão. Então, a partir do momento que o ser humano ele passa, como eu já falei aqui, o caminho de entrar no caminho do alunado, então ele já pôs o pé no caminho da ascensão. Se esse caminho vai ser longo, tortuoso, pedregoso,
desfiladeiro, não importa, mas é o caminho da ascensão, tá bom? Bom, mestre Eumória. No momento em que o homem solicita instrução sobre a lei, ele é colocado sob o escrutínio do seu patrocinador espiritual. Então, é o que eu acabei de falar, quando o ser humano ele passa da consciência do ser humano comum e ele começa a perceber que ele precisa se desenvolver espiritualmente para sair da condição em que ele se colocou, então, e ele pede ajuda espiritual, ele pede para se desenvolver, né? Então, imediatamente ele vai ser colocado sob o patrocínio de um mestre, tá? O patrocinador espiritual que ele chama aqui. O patrocinador que é escolhido, geralmente pelo Mahashohan, torna-se de fato Deus Pai para o aspirante. Então, normalmente é o Mahashohan que escolhe quem é que vai ser o mestre de alma daquela pessoa, né? Não é numa encarnação, vai ser por até a ascensão, né? Por várias encarnações, né? Então, o Mahashohan vai analisar a pessoa junto com o eu superior da pessoa, o eu sou da pessoa, junto com o conselho kármico. Então, eles vão analisar quem será o melhor mestre para aquele ser, tá bom? Então, aqui ele fala, torna-se de fato Deus Pai. Então, se torna um pai, de fato, para aquela pessoa, para aquela alma, né? Que é o que Jesus chamava de pai, que era o mestre Lord Maitreya, que era o mestre vivo, tá? Os 7 corpos, através dos quais a consciência do indivíduo está se esforçando para desenvolver algum tipo de plano de vida, são cuidadosamente examinados. E sob a nova dispensação, o mestre se esforça a desenvolver aqueles corpos internos particulares que são mais imaturos até que haja uma aparência de equilíbrio entre os veículos físico, emocional, mental e etérico. Para que o ser humano ele possa se desenvolver e chegar à reta final da ascensão, ele precisa ter não só o equilíbrio da chamatrina, que nós já conhecemos, mas precisa haver um equilíbrio entre os 4 corpos. Os 4 corpos inferiores precisam se desenvolver de forma harmônica e equânime, tá? Muitas vezes a pessoa desenvolve muito físico, mas não desenvolve o mental ou o emocional, e isso se dá ao longo das encarnações. Então, é uma das missões do mestre daquela alma, é justamente desenvolver os corpos internos que são mais imaturos. Então, ele vai olhar para o ser ali, para a pessoa, vai ver o que está em pior estado, ele vai juntamente com a presença divina dela, desenvolver um, um programa, né? Que não é só para uma encarnação, é inclusive entre as encarnações, quando a pessoa dorme também. Então, vai desenvolver um programa para ela que ela trabalhe, desenvolva mais aquele corpo que está, como ele diz, imaturo, está menos desenvolvido, tá? O corpo superior não precisa entrar em discussão, pois a sua expansão é assunto de um trabalho futuro. Tá? Ele não se detém aos corpos superiores, tá? Que são os 3 corpos superiores, mas primeiramente se detém aos 4 corpos inferiores. Tá bom? Bom, mestre Kutomi. O iniciado deve ser treinado para centrar sua consciência na chama rítmica da vida no coração físico e, a partir dessa premissa, delegar conscientemente ao corpo as energias necessárias para desempenhar uma função específica nas atividades da vida manifesta. A maioria dos homens está desequilibrada porque a essência vital da sua consciência reside no corpo emocional, no corpo físico ou no corpo mental. E no caso do fanático, no corpo etérico, tá? Então, assim, todo aluno que ele chama de iniciado, vai ser treinado pelo seu mestre para centrar, primeira coisa, a sua consciência na chama rítmica, que ele chama, que é a chama trina, que está
no coração físico, ela está ancorada no nosso coração físico, não é no chakra cardíaco, é no coração, tá? E a partir daí, você, então, delegar as energias conscientemente aos corpos. Então, você vai, a partir do trabalho de centrar a sua energia na sua chama trina, você vai irradiar essa energia para os outros corpos. Então, a primeira coisa que o iniciado aprende a fazer. A maioria dos homens está desequilibrada, né? Porque, o que eu falei, o ser humano, cada um de uma forma diferente, um desenvolve mais um corpo, outro mais o outro, até como ele diz, no fanático, no corpo etéreo. Então, assim, você tem uma carruagem de 4 rodas, com o cocheiro andando sob o controle de uma das rodas giratórias apenas. Não é tarefa fácil desvincular a consciência do centro em que ela se alojou, às vezes por séculos. Então, ele dá o exemplo da carruagem, então a gente pode imaginar uma carruagem que tem 4 rodas funcionando apenas com uma, não vai para lugar nenhum, né? Por quê? Porque justamente isso, a gente acaba ao longo dos séculos, muitas vezes, de várias encarnações, desenvolvendo apenas um ou apenas dois dos corpos. Isso é muito comum, tá? Não é tarefa fácil desvincular a consciência do centro em que ela se alojou, às vezes, por séculos, porque são os hábitos que nós criamos, a personalidade tem uma força tremenda, então é difícil você trabalhar para você se desvincular disso, tá? Muitas vezes leva várias encarnações fazendo esse trabalho. Então, satisfazendo apetites particulares de natureza física, mental e emocional, mas essa é a responsabilidade autoimposta dos irmãos guardiões. Então, essa é a responsabilidade dos mestres, que assumem serem mestres de alunos, né, de que assumem os alunos sob o seu comando. Então, eles estão fazendo esse trabalho de livre e espontânea vontade. Então, cabe a eles verem o que é melhor fazer para o desenvolvimento do aluno durante as suas vidas. E durante essa vida, durante as entrevidas, né, que é o período quando você está desencarnado, e durante o período que você dorme também. Né? Agora, Paolo Veneziano, que hoje é uma Mahashohan. O tamanho e desenvolvimento dos corpos de qualquer homem, tanto internos quanto físico, é determinado pelo uso que ele fez de sua energia ao longo de séculos. Né? Então, que já foi falado, que cada corpo se desenvolve de uma forma diferente conforme a atenção que a alma, né, deu para aquele corpo durante aquelas encarnações. E muitas vezes isso vai se repetindo, vai piorando a situação cada vez mais. Assim, ele muitas vezes deixou vários de seus corpos passarem fome e alimentou demais um, né? O estudioso expandiu e desenvolveu seu corpo mental, muitas vezes à custa do seu bem-estar físico. Então, assim, a pessoa que se dedicou muito à sua parte mental esqueceu de ter um bem-estar físico, esqueceu de cuidar do corpo, esqueceu de cuidar da saúde, né? Esqueceu de fazer exercício é importante também, ter uma alimentação regrada, ter sono. Então, nós vemos muito isso, muitas pessoas que são muito estudiosas, muito intelectuais, muito dedicadas na parte mental, mas elas têm uma saúde frágil. Por quê? Porque não houve esse equilíbrio. O homem engajado no desenvolvimento de grande destreza física muitas vezes não possui desenvolvimento mental aguçado e sensível, que combinaria tão bem com a sua beleza física. Também nós vemos isso muito, né? Tem esse exemplo de pessoas que se dedicam só ao corpo, só ao culto do corpo, só à beleza, mas não desenvolve a parte mental, por exemplo, né? Sem fazer nenhuma analogia, a gente pode ver muito isso numa academia, você pode ver com muita facilidade.
Como as tendências, hábitos e preferências perduram de encarnação para encarnação, a maioria dos indivíduos está se esforçando para passar a vida em uma carruagem com uma roda enorme, e outros, às vezes, não são maiores que um carretel de linha, né? O exemplo também que o Kutumi usou acho que eu assumi, da carruagem, aonde você tem uma carruagem com uma roda enorme e as outras não. Então fica um desequilíbrio, você não consegue ir muito longe, né? Não é de admirar que o passeio se torne difícil, deve ser difícil mesmo. É para nós desenvolvermos e amadurecermos esses veículos subnutridos e com bondade remover deles a ganância vampírica que se desenvolveu ao longo de séculos de indulgência, né? Então, a assistência dos mestres, ela é basicamente principal nesse sentido, de ajudar o ser humano a desenvolver em equilíbrio e em harmonia os 4 corpos inferiores, tá? Por conta do desequilíbrio que foi feito ao longo dos séculos e às vezes ao longo de milênios, da pessoa trabalhando apenas uma parte e esquecendo da outra. Serapis Bey. Enquanto o patrocinador está trabalhando com os senhores do karma para tentar fornecer as aparentes experiências na vida diária, particularmente necessárias para desenvolver força e maturidade nos veículos atrasados. Os irmãos da ascensão estão constantemente conduzindo a consciência de volta ao centro, onde a presença é encontrada. Então, o mestre trabalha com os senhores do karma para verem quais as melhores formas de ter as experiências diárias do ser humano para que ele possa se desenvolver. Então, a gente não pode também, muitas vezes, ficar reclamando do que a gente tem na vida, das experiências que nós temos, porque nem todas as experiências são kármicas. Muitas experiências são trabalhos para desenvolver algum lado nosso que está falho, né? Então, a gente tem que sempre parar para pensar o que aquele ensinamento, o que aquela experiência nos traz de ensinamento, nos traz para que possamos nos melhorar, né? E focar naquilo que nós podemos melhorar, né? Então, os mestres, eles estão sempre trabalhando para levar a consciência do ser humano de volta ao centro, que é o coração, a chama trina, aonde a presença é encontrada. Então, a nossa presença divina, a luz dela, a chama trina, que é da presença divina, está ancorada, tem uma parte dela no nosso coração, tá? O açoite da dor, desilusão e sofrimento faz com que o aspirante pare de olhar para fora em busca de conforto e orientação. E quando tivermos conduzido a consciência para o lugar secreto do Altíssimo, preparamos o ponto de encontro, onde a alma e o eu divino encontram a união e a paz que ultrapassa o entendimento da mente, tornando-se a experiência permanente do indivíduo. Quando o ser humano ele se conscientizar de que ele tem todas as respostas e que ele tem tudo aquilo que ele precisa e que ele pode encontrar se concentrando na sua chamatrina, né, e a partir daí se conectando com o seu eu sou, então você tem essa união, que é de alma e eu divino, né, justamente tornando-se a experiência permanente do indivíduo nessa paz que ultrapassa o entendimento da mente. Ele não olha mais para fora, mas habitando no centro do seu ser, dirige através de seus corpos as atividades de cada dia. Então, quando isso ocorrer, o ser humano passa da parte de Shela, ou de discípulo, ou de aluno, para ser um adepto, que eles chamavam antigamente de adepto ou iniciado, né? Que é um aspirante já na reta final da ascensão. É quando ele aprende, então, a controlar os seus corpos, a controlar o seu pensamento, o seu sentimento, a irradiar a luz que necessita para resolver um problema ou
para resolver uma questão ligada a cada um dos seus corpos ou do seu mundo, que é se conectando à sua presença divina através da chama trina no coração. Não é uma posição invejável que ocupamos do ponto de vista da pobre e desnorteada humanidade, mas que é um serviço definitivo para a sua realização vitoriosa final. Tá? Hilarion. Embora a maior parte da humanidade caminhe pela vida em suas rodas desencontradas, corpos internos e externos, é apenas o requerente que manifesta voluntariamente que deseja assistência, que deve passar pelo penoso processo de balanceamento e ampliação dos seus veículos. É engraçado que eles usam muito esse exemplo dos veículos, né, da carruagem, das rodas desencontradas, eu acho interessante. É a mesma coisa, né, que embora a humanidade, maior parte da humanidade, caminhe com as suas rodas desencontradas, ou seja, uma roda de um tamanho, outra roda de outro, são os corpos, cada um está numa faixa de desenvolvimento diferente, é apenas o requerente que manifesta voluntariamente que deseja assistência. Então, é só quando o aluno, né, quando a pessoa ela quer ter essa assistência dos mestres, ela deseja ter ajuda para se desenvolver, é que ela então passará pelo penoso processo de balanceamento e ampliação dos seus veículos, então que ela passará pelas experiências necessárias para se desenvolver. Muitas vezes essas experiências são penosas, são duras, eu acho que na grande maioria delas, pelo menos no começo, né? Mas elas são necessárias, porque a gente tem que se desfazer de tudo que nós criamos que não faz parte do nosso eu, tá? Só ele sofre as dores do crescimento do espírito, o que explica por que o neófito solitário encontra experiências não apreciadas pelos presunçosos e complacentes dormentes. Eu não sei se aqui as pessoas já ouviram falar num livro chamado O Batismo da Dor, de George Adorno, e justamente fala isso, né, que são as dores do crescimento, que o ser humano, quando ele passa a trilhar o caminho da espiritualidade, do autodesenvolvimento, ele vai passar por experiências muito dolorosas. Isso, às vezes, uma, duas, três, 10 encarnações. Não importa. Mas, quando você se conscientiza disso tudo, e você começa a trabalhar, né, com os instrumentos que os mestres passam, começaram a passar já há mais de 100 anos, você começa então a perceber que esse caminho ele não precisa ser tão doloroso. E você pode, sim, resolver todos esses problemas e muitas vezes ultrapassar experiências que seriam usadas no passado, mas que elas se tornam desnecessárias, porque você se conscientizou que você pode fazer um trabalho diferente, diferenciado, não só com a transmutação kármica, mas com o desenvolvimento dos seus corpos, ter o equilíbrio entre eles, fazendo esse trabalho com as irradiações, com as chamas, que é o que mais importa na atualidade, tá? Bom, mas embora o processo de desenvolvimento e equilíbrio pareça severa, a conquista final vitoriosa vale todo esforço por parte do buscador. E mais cedo ou mais tarde, todo indivíduo encarnado deve trilhar o caminho para a sua vitória final. Sim, uma hora ou outra, o ser humano ele vai ter que trilhar esse caminho, né? Se ele não permanecer no planeta, onde ele for, uma hora ele vai ter que desenvolver dessa forma, vai ter que sair dessa condição, certo? E esse sofrimento e esse trilhar foi igual para todos os mestres, né? Não tem diferença. Nós vimos, né, os exemplos nas
lives que foram feitas sobre os mestres, aqui com a Maria José, algumas que eu fiz no começo também, como foi difícil e penoso o caminho dos mestres. E eu tenho certeza que até muito mais penoso do que o nosso agora, com todo esse conhecimento, né? Eu li um texto recentemente do mestre Moria, que fala que os estudantes, né, os discípulos orientais que vivem lá no Oriente, eles chorariam de ver o quanto de conhecimento que nós temos, né? Muitas vezes eles não têm conhecimento nenhum, a eles é dado só alguma coisa pouca para eles trabalharem em si, trabalharem a meditação e é só, né? Então, o ser humano não tem noção do quilate que é todo esse conhecimento que os mestres trazem para desenvolvimento da humanidade. Eu vejo muitas pessoas tratando até esse conhecimento por falta de entendimento, mas tratando esse conhecimento com pouco caso, né? Achando que não precisa disso. É o que eu já falei aqui, eu só lamento quando o pessoal dá as costas para esses ensinamentos. Mas, quando a pessoa percebe que ela está diante de algo grandioso, se ela se dedicar com afinco a tudo isso, ela não vai se arrepender, tá? Bom, Jesus. A consciência do homem um dia está diante da presença de Deus e o espírito na união da vontade do Pai, através da consciência autoconsciente do Filho, restabelece o estado natural do próprio ser individual que trilha o caminho da Terra. A consciência do ser humano, né, quando ocorre essa união da presença divina, um espírito de união da vontade do Pai, quando você começa a seguir a vontade do Pai, que ele falava tanto também, né, nas parábolas dele e nos discursos dele, que é quando o ser humano, através da consciência autoconsciente do Filho, então ele começa a seguir o caminho o estado natural do próprio ser humano individual que trilha o caminho da Terra. Então é natural que o ser humano trilhe esse caminho com consciência, não mais sendo levado pelos corpos, mas havendo esse equilíbrio para que ele possa então manifestar a vontade divina da sua presença divina, tá? Então isso é o estado natural que ele está falando aqui. Quando a consciência não é mais um brinquedo dos corpos, né? A consciência, quando ela é um brinquedo dos corpos, os corpos fazem o que eles querem, né? A personalidade, ela desenvolveu muita força ao longo das encarnações, ao longo até dos milênios, de tal modo que é difícil até para você se trabalhar, né? Existe a autossabotagem, as objeções, tudo isso. Então, até você ser firme na sua jornada de desenvolvimento da sua consciência e você se firmar como senhor dos seus corpos é um caminho de fato difícil, né? Então, quando a consciência não é mais um brinquedo dos corpos, mas o servo inteligente do eu superior, começa a missão do eu, né? Verdadeiramente a missão do eu. Então, é só a partir do momento que você começa a manifestar a sua presença divina é que a sua missão começa, então. Esta dedicação completa da consciência exterior no profundo sentimento de não a minha vontade, mas a tua seja feita, foi realizada por mim antes do início do meu ministério público. Então, antes que Jesus voltasse para para a Terra Santa, e ele pudesse, então, começar o trabalho dele, né? Ele desenvolveu essa consciência dessa questão da vontade, né? Que ele dizia muito, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Então ele já percebeu quando ele fez a viagem dele para o Oriente
para a Índia. Então, nesse trabalho de ida e volta e das experiências que ele teve, é que ele desenvolveu essa consciência. Então, se ele não tivesse desenvolvido essa consciência, ele não poderia ter cumprido a missão dele, tá? Deve ser realizada da mesma maneira por todos os homens. Então, todos nós devemos nos desenvolver como Jesus se desenvolveu. Particularmente aqueles que estão sendo atualmente treinados para as posições como um indicador do caminho para a raça que ainda dorme. Então, particularmente, todos os alunos que estão neste caminho hoje são as pessoas que estão sendo treinadas para as posições como indicador do caminho, que são os professores, né, daqueles que ainda estão adormecidos ou que ainda estão acordando e que num futuro próximo irão acordar, despertar, né? Lembrando que o despertar hoje, ele está ocorrendo de uma forma galopante, né? Nós sabemos, se você pegar 30 anos atrás, a quantidade de pessoas interessadas nesses assuntos era bem pequena, hoje já é bem grande, mas vai aumentar cada vez mais, né? Então, o desenvolvimento da consciência do ser humano, ela está crescendo e são esses alunos que vêm sendo treinados, inclusive em planos internos, para serem esse indicador. Então, a gente tem que trabalhar e se desenvolver para que seja feita a vontade do Pai, da nossa presença divina, e não a nossa da personalidade. É o que ele quis dizer, tá? Bom, Saint Germain. Na quarta esfera habitam os eus crísticos de quase todos os membros da raça humana. E deste reino é direta a vida, a inteligência e a substância que sustenta a consciência externa, ou alma, em seus esforços para encontrar o propósito no ser. Os nossos eus crísticos, né, que é o nosso corpo mental superior, vivem numa faixa vibratória que eles chamam de quarta esfera, tá? Que é onde está a realidade da nossa inteligência, ok? Através do livre-arbítrio, a consciência exterior tem a prerrogativa de rejeitar as orientações da autoridade do Cristo pessoal e a condição da Terra. Seu povo e o próprio reino da natureza mostram o resultado de tal licença arbitrária e descontrolada. Então, nós temos o livre-arbítrio, ou seja, a nossa personalidade, a nossa alma tem livre-arbítrio. E para aceitar viver de acordo com as diretrizes do nosso eu crístico, né, da nossa mente superior, ou viver de acordo com o nosso eu inferior, que é formado pelos 4 corpos inferiores, né? Então, e é justamente esse livre-arbítrio que mostra o resultado da situação que está no planeta hoje, que é por conta desse livre-arbítrio que o planeta está do jeito que está, porque cada um faz o que quer. Então, a pessoa mata se ela quer matar, ela rouba se ela quer roubar, ela trapaceia se ela quer trapacear, e como existe o livre-arbítrio, cada um faz o que quer, né? Aí, em janeiro de 1952, os Cristos internos fizeram uma petição aos senhores do karma para retirar esse livre-arbítrio e permitir que eles ajudem no progresso da raça através das personalidades humanas que eles sustentaram ao longo dos séculos. Ora, é a luz que vem do alto que sustenta a vida nos corpos inferiores, certo? Então, nós vivemos sempre com um ser à parte, né, a personalidade, que foi sustentada pela parte superior, pelos corpos superiores, ok? Então, chegou um momento em que a parte superior, digamos assim, pediu autorização para forçar o desenvolvimento através da consciência superior. Então, foi a partir de 1952 que foi permitida essa abertura de consciência, esse acesso aos corpos superiores, para que, então, a introdução da mente superior
sobrepujasse a mente inferior. Então, é através da dissolução gradual do véu de Maia que nós vamos ter, então, a atuação da mente superior sobre a mente inferior e a manifestação através dos corpos inferiores. Tá? Um mensageiro do grande Sol Central concedeu uma dispensação limitada, permitindo a um certo número de Cristos próprios esta oportunidade, esperando que os resultados de tal concessão misericordiosa garantissem dispensações adicionais antes que o ano terminasse. Então, primeiro eles fizeram um projeto para ver se isso daria certo, o que deu, né, em parte, e depois nós já sabemos que essas dispensações adicionais foram dadas, né, eu já falei aqui em uma das lives sobre esse assunto, né? E aí ele diz: você que lê essas palavras está entre o primeiro círculo selecionado escolhido. Quando as massas são tão compelidas por uma fome interior e sede de retidão, isso consumirá todo o seu alimento, conhecimento, desenvolvimento e desdobramento para cultivá-lo. É por isso que o Sol central reteve a liberação total para que todos os Cristos internos, porque um planeta, literalmente carimbando a lei de Deus, seria mais caótico do que é atualmente. Então, eles fizeram um teste primeiro, porque se mais luz fosse dada aos corpos inferiores, né, o que ia acontecer? Então, quando as massas são tão compelidas por uma fome interior e sede de retidão, isso consumirá todo o seu alimento. Então, toda a luz seria consumida pelos corpos inferiores desgovernados, ok? Então, aquela luz adicional que seria fornecida aos corpos seria mal usada. Então, é por isso que o Sol central ele não deu uma liberação total para toda a humanidade, né? Ele deu para um grupo, foi feito um teste, depois foi aumentando aos poucos, né? E esse trabalho foi aumentando, e nós temos hoje vários alunos, várias pessoas que estão seguindo o caminho da luz e estão sendo, então, beneficiadas por essa liberação do Sol central. Tá? Então, quem está hoje no caminho da luz, quem é aluno da luz, ele está, então, sob o comando do seu Cristo interno. Por isso que, às vezes, há um choque, né? Uma briga entre o que nós chamamos, né, o diabinho e o anjinho. Né? Então, fica a mente superior, a mente inferior, aí, muitas vezes, até que você consegue, e o eu superior, né, o Cristo interno, acaba se tornando mais forte, você seguindo, por mais dificuldade que você tenha, uma hora você percebe que a sua parte superior é mais forte que a inferior. E aí você começa, então, a aceitar esse trilhar, né, esse caminho sustentado pela presença divina. Nós vamos passar agora para dar boa noite para o pessoal. Oi, Márcia, boa noite. A Rosilene, o Mauro. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. E eu vou, então, continuar já falando aqui, terminando para falar da teosofia, depois a gente faz os comentários, tá bom, Zezinho? Então tá bom, não perde muito tempo. Vamos lá. Uhum. Então agora sim. As escolas dos mestres e seus canais. Continuando, então, na teosofia, lembrando que eu falei sobre os principais componentes que fundaram, na verdade são 4, que fundaram a teosofia. Inicialmente eram 17 pessoas, mas elas desistiram, então foram 4 os elementos, as pessoas que fundaram a Sociedade Teosófica. Tá? Falei sobre cada um, a sua importância, o que acabou acontecendo, por que saíram ou deixaram de sair. Né? Então, vamos lá.
Aqui é a Helena Blavatsky com o Coronel Olcott, tá? Em 1888. Foi, acho que próximo do falecimento dela, tá? Aqui eles estão na Índia. É uma, é uma foto interessante essa. Bom, aí nós falamos sobre, sobre a questão de cada um, e eu vou falar um pouco sobre a questão da Blavatsky com o Coronel Olcott, né? Que para a sorte dela, da Helena, o Olcott passou a apoiá-la, porque os outros tiveram divergência, né? Como nós vimos, a Helena Blavatsky era uma pessoa controversa, era uma pessoa que tinha uma personalidade forte. Ela tinha um problema de paranoia, que achava que estavam perseguindo ela e não sei o quê, queria processar. Então, ela teve muitos problemas por questões de desordem emocional. Porém, o Coronel Olcott ficou do lado dela. Eles tinham uma ligação de amizade muito forte, né? Aí o relacionamento entre eles era assexual, eles não tinham um relacionamento amoroso. Mas se desenvolveu rapidamente para um companheirismo íntimo, chamando-se mutuamente por apelidos, passeando e se divertindo juntos e trabalhando juntos. Eles eram um pouco casal, porém eles não tinham um relacionamento até onde se sabe, né? Também eu estou falando o que tem no material que fala sobre esse assunto, né? Então, até onde se sabe, eles não tinham um relacionamento íntimo, mas eles sexual, mas eles tinham uma intimidade, uma amizade muito grande, né? Eles mantiveram apartamentos no mesmo edifício e todas as noites se reuniam para trabalhar, cada um tinha o seu apartamento. O apartamento da Blavatsky logo se tornou ponto de encontro dos aficionados pelo ocultismo. Sua decoração era tipicamente vitoriana, com pesados cortinados, tapetes e mobiliários, cheio de uma enorme quantidade de quinquilharias e bibelôs que se misturavam aos seus papéis espalhados por todo o canto e algumas obras de arte oriental. Eu sei que muitas coisas eram escritas, manuscritas, em papéis soltos. Houve mistura desses papéis, então muitas obras, às vezes, dela ficaram desconexas. A Isis Stenvel é uma delas, que você lê, muitas vezes você não entende direito o que ela está querendo dizer, porque por causa dessas misturas. Então, quando foi ser publicado o livro, houve esse problema aí, tá? Também ela possuía muitos animais empalhados, vários pássaros, macacos, lagartos e uma cabeça de leoa acima da porta, uma serpente e uma coruja, né? Então nós podemos ver que ela tinha um gosto assim bem exótico. A estrela dessa coleção era um babuíno de óculos em pé, usando fraque, colete e segurando debaixo do braço um exemplar de uma preleção sobre a origem das espécies de Darwin. Era um gosto meio, confesso que era meio, para mim é meio estranho, mas aqui, esse aqui era o prédio que eles moravam em Nova York, tá? Esse era um desenho da época e o prédio existe até hoje, tá lá em pé, esse aqui, tá? Fica na rua 47, esquina com a Avenida 8, 47, número 302. O predinho está lá. Quem quiser entra aí no site de mapa e vocês vão ver que está lá, tá? É bem pequenininho, né? Bom, ela se casou novamente por razões obscuras e sem ter se separado legalmente de Nikifor Blavatsky com Michael Bettanelli, um exilado da Geórgia, falido, também bígamo e muito mais jovem do que ela. Então, assim, ela teve muitos amantes antes de ir para Nova York, com nobres, caso com homens casados. Ela acabou se tornando bígama, casou com outro bígamo, né? O casamento era bem tumultuado, eles brigavam muito
e durou pouco, né? Então ela acabou depois se divorciando, apesar de ainda ser casada com o primeiro marido. Um fato curioso, ela feriu a perna, que gangrenou e deveria ter sido amputada por ordem expressa de um médico, sob pena de perder a vida. Mas, de acordo com o relato de Alcott, por meios ocultos curou a si mesma em uma única noite. Isso provavelmente foi um dos mestres que fez, né? Com certeza. Continuou o caminho pelo espiritismo e suas manifestações, mas mudou de linha após o pedido de dois mestres, membros da misteriosa Fraternidade de Luxor. Um deles é o mestre Serapis Bey. A Fraternidade de Luxor é a Fraternidade de Luxor que nós conhecemos, tá? Ela, depois disso, montou a Sociedade Miracle Club, né, o Clube dos Milagres, para informar o público sobre o mundo oculto a partir de um nível superior de inspiração. Os mestres vivos de sabedoria e não entidades desencarnadas comuns do plano astral. E também fracassou, né? Ela foi montando sociedades que foram fracassando. Também escreveu artigos para o jornal Spiritual Science sobre filosofia, sobre hermética, cabala, magia, alquimia e rosacrucianismo. E pela primeira vez ela tornou a público a existência de uma fraternidade oculta de adeptos ou Mahatmas. Então é a primeira vez que se tem notícia dessa fraternidade, que é a Grande Fraternidade Branca, né? Essa fraternidade oculta, ela não vinha a público. Quando era falado, citada, era dentro das escolas para os adeptos de alto grau. Tá? Não era todo mundo que tinha conhecimento sobre a existência da fraternidade. Então, ela foi a primeira pessoa que trouxe, e a importância dela foi justamente essa, trazer para o público a existência da Grande Fraternidade Branca. Tá? Então, logo depois, eles fundaram a Sociedade Teosófica, onde Alcott foi eleito presidente, e ela foi secretária correspondente. Aí, numa carta para um amigo russo, ela disse: Alcott está agora organizando a Sociedade Teosófica em Nova York. Ela será composta de ocultistas e cabalistas eruditos, filósofos herméticos do século XIX e de antiquários devotados e egiptólogos em geral. Queremos fazer uma comparação experimental entre o espiritismo e a magia dos antigos, seguindo literalmente as instruções dos antigos cabalistas, tanto judeus como egípcios. Ao longo de muitos anos, tenho estudado a filosofia hermética em teoria e prática, e a cada dia me convenço mais de que o espiritismo, em suas manifestações físicas, não é nada mais do que a Piton de Paracelso, ou seja, o éter intangível de Reichenbach, a chama de Od. As pitonisas dos antigos costumavam magnetizar a si mesmas, leia Plutarco, e seu relato sobre as correntes oraculares, leia Cornélius Agripa, a magia adâmica de Eugênio Silalete e outros. Você vai ver sempre melhor e poderá se comunicar com os espíritos por este meio, o automagnetismo. O Farquhar disse, né, nesse momento aí que eles estavam formando a teosofia, né, que a teosofia, como hoje é conhecida, ainda não nascera. E a sua teoria era uma versão ampliada e enriquecida do espiritismo. Então, a teosofia, no início, ela era algo ainda muito vinculado ao espiritismo. Não era algo mais filosófico ou espiritualista, né, na concepção do desenvolvimento da consciência, mas era bem exatamente o que o espiritismo era e sempre foi. Mas com o estudo aprofundado das obras de Eliphas Levi e outras fontes, passou a considerar os fenômenos mediúnicos como manifestações de cascas astrais, restos vivificados dos mortos. O que são essas cascas astrais? Né? A pessoa, quando morre e ela é enterrada, o corpo etérico ele fica
flutuando sobre o corpo morto ali. Aquele corpo etérico, ele é sequestrado pelos magos negros e ele é então vivificado e ele é usado como um ser vivo no plano astral inferior. Também é usado para assombrar as pessoas, para obsediar, etc. e tal. Existem os seres desencarnados que fazem isso? Sim, existem, mas existem também essas cascas que são esses restos vivificados dos mortos. Isso é muito comum, tá? Nós temos hoje ainda, inclusive, pessoas que fazem trabalhos de magia negra, que fazem, que nós conhecemos aqui no Brasil como macumba, né? Os trabalhos de macumba, que fazem trabalhos em cemitérios, eles usam ainda os seres espirituais que fazem esses trabalhos, eles usam ainda ah, esses corpos e eles ah, usam energia vital e ectoplasma dos encarnados para vivificar esses, essas castas, tá? Por isso que isso é na Índia, em todo o Oriente, os mestres orientam também que faça-se a cremação. Porque quando você crema, você dissolve junto o corpo físico e a parte, né, etérica ali junto. E isso evita que se haja, então, a criação dessas castas astrais, que são usadas como seres desencarnados, que não são desencarnados, né, que ela fala, e não de espíritos verdadeiros. A sua opinião se tornou pública e ela passou a ser asperamente criticada pelos espíritas, né? Por isso que muitos espíritas, inclusive até hoje, falam mal da Helena Blavatsky, por conta dessa opinião dela, porque ela disse isso, mas isso é uma realidade, né? Muitos espíritos que são que falam através de médiuns, na verdade, são essas cascas astrais que são manipuladas por magos negros, tá bom? Não estou falando que são todos, não estou falando que são todos os médios, tem médios e médios, tem médios da luz, tem médios das trevas, enfim. Não estou generalizando, mas existe sim. E é por isso que ela foi muito criticada na época. Bom, ela continuou suas pesquisas. Em setembro de 1877, ela publicou a sua primeira obra importante, que é Isis Sem Véu. Uma grande defesa das religiões antigas, onde abordou a história, o desenvolvimento das ciências ocultas, a natureza e a origem da magia, as raízes do cristianismo e, segundo a perspectiva da autora, os erros da teologia cristã e as falácias da ciência ortodoxa. A escrita desta obra foi realizada em circunstâncias peculiares. Segundo Ocote, no período em que eles conviviam, né, nesse prédio em Nova York, ela experimentou uma maravilhosa mudança psicofisiológica, passando a ter seu corpo ocupado por diversos personagens de elevada erudição. Ou seja, ela incorporava muitos seres, muitos adeptos, inclusive adeptos que ainda eram encarnados, que vinham, usavam o corpo dela, psicografavam através dela, passavam ensinamentos através dela, né, nos manuscritos que ela fazia para escrever os livros. E também eu sei que muitos livros e muitos textos eram precipitados na frente dela durante a noite para ela copiar e poder então escrever o livro, principalmente o Isis Sem Véu, tá? Então esses personagens de elevada erudição que lhe ditavam partes do texto e lhe forneciam referências ou citações de obras que ela jamais havia lido pessoalmente, que eram raras ou desconhecidas dos ocidentais. Também os que eram mestres já, eles não incorporavam, obviamente, mas eles se manifestavam na frente dela e passavam os ensinamentos para ela. Alguns passavam só através da telepatia. Enfim, vários métodos foram usados para passar o conhecimento para ela. À medida que trabalhava no manuscrito, se percebiam diversas caligrafias diferentes.
que ela atribuía à influência dos diversos mestres trabalhando através dela. Isis Sem Véu foi a obra que conheceu mais popularidade em sua vida, esgotando rapidamente várias reimpressões consecutivas. Ela começava a atrair atenção internacional em virtude da novidade de seus escritos, enquanto que sua residência se tornava um ponto de encontro para a intelectualidade nova-iorquina. Tá? Quem não leu Isis Sem Véu, acho que tem alguns volumes, leia, vale a pena, tá bom? Então, vou parar por aqui, interromper, e é isso. Depois a gente segue continuando. Tudo bom? Nossa, muito bacana. Nossa, amei. Amei. Eu adoro Madame Blavatsky, você sabe? Ai, acho que eu tenho muita ligação com ela, né? Mas nunca fui de ler assim os. Nunca fui de ler assim muito, né? Ela. Mas eu tenho uma certa afinidade com ela, você sabe? Eu gosto dela. Vai ver que você conheceu ela, né? Vai saber, né, Maria José? É, tanto é que quando você falou daquele negócio do macaco que tem lá empalhado, é que isso me deu um acesso de riso aqui que eu não aguentei. Meu Deus do céu, já pensou você estar numa casa que tem bicho empalhado para tudo quanto é lado? Não, ela era sui generis, né? A pessoa, assim, Não é? totalmente. Era É, mas doidinha. ela era autêntica, eu gosto de gente autêntica, né? Faz aquilo que é, não Sim. tem máscara, né? Então eu Não, acho que mas isso é ali, tão. nenhum deles ali tinha máscara, né? Senão os mestres não teriam escolhido eles. Nenhum deles, não só ela, mas todos os outros, né? Eram É, personalidades, todos tinham personalidades fortes, né? Por isso também acabou havendo divergência, eles brigaram, mas, é, mas devia ser muito engraçado, né? A casa nossa, dela, cheia de bicho sem. empalhado. Ai, meu Deus do céu, eu achei muito engraçado isso que você falou aí dos bichos empalhados, meu Deus do céu. É muito importante. Mas uma coisa que você falou aí de um outro mestre aí, agora não lembro qual. Falou a respeito de você se sintonizar com os seus corpos, entendeu? Eu acho isso tão importante. Gente, quando você começa a ver o mundão que é dentro de você, você começa a ter uma outra visão do mundo, eu acho, sabe? Que você começa a pensar que o mundo começa em você mesmo, entende? A hora que você tem gente, muita gente que não sente esses corpos, né? Tem gente que sabe que eles existem. A maioria hoje em dia já sabe, né? Antigamente ninguém Uhum. sabia, né? Todo mundo sabe, mas as pessoas não se sintonizam com ele, entendeu? É aquela coisa de só sintonizar com o físico, né? Vai para academia, né? E faz, é maravilhoso, ótimo, tem que ir mesmo, né? Mas não é só isso, a gente tem que, né? É que Tem que fazer um trabalho completo, né? quando eu era terapeuta holística, né, eu falava assim para as pessoas: gente, você não toma banho todo dia? Toma, então você tem que ter tempo para fazer outras coisas também. Você não escova o dente todo dia? Escova, então. Você tem que pensar em outras coisas também, não é só isso. A gente tem que. A alimentação dos nossos corpos tem que ser total. Você tem que alimentar sua mente, seu espírito, né? E as pessoas não têm muita noção disso, né? Acha que tá indo para academia comendo bem, acabou, pronto, já está ótimo, né? Esquece, por isso que eles falam das rodas aí, todas capenga, furadas, né? Eu acho que você falou assim, porque eles sempre falavam do carro, eu acho que era coisa da moda naquela época, né? Que acho que o carro estava começando naquela época, não era? Não sei, né? Quando Eles começou a usam roda. assim, Saint-Germain fala muito eles usam muito exemplo da carruagem com os Saint-Germain fala muito assim da carruagem com os quatro corcéis fogosos, né? Que são os quatro cavalos, que você tem que É, dominar os quatro, senão eles vão levar a carruagem para onde eles quiserem, né? Então, sim. enfim, a gente tem que aprender a ter esse controle dos quatro corpos para poder ter um equilíbrio, senão você não consegue ter um desenvolvimento real, né? É aquele negócio, né? A gente tem que sempre tentar estar no equilíbrio, né? Você estando no equilíbrio sempre, tudo vai bem, seus órgãos vão bem, a sua cabeça vai bem,
tudo vai bem. E você tem que começar a sentir quando é que você está saindo desse equilíbrio, né? Para já puxar as rédeas, né? Porque às vezes a pessoa não se dá conta nem do que ela está falando. Eu que falei isso, como que é isso? As pessoas não sabem. Elas estão no automático de brigar com todo mundo, de xingar todo mundo, né? E não se percebem. E isso aí é um fato primordial para quem quer fazer a sua elevação espiritual, né? Tem que se lapidar, né? Senão não vai, né? Que eu acho, É isso né? aí. O João Paulo fez uma pergunta. João Paulo, boa noite, seja bem-vindo aqui com a gente. Primeira vez que você está se manifestando. Vamos ver. Você sabe alguma coisa sobre a afinidade de supremacistas brancos americanos com a teosofia? Não sei, João Paulo. Não sei. Posso procurar saber e na próxima eu te trago a resposta. Vou ser muito sincera para você. Eu sei, a única coisa que eu sei é assim, que a teosofia, ela se separou, né? Quando a Blavatsky e o Olcott foram para a Índia, eles se separaram. De nada, João Paulo. Eles se separaram, então ficou a teosofia nos Estados Unidos era uma coisa, a teosofia em Aidar, com a sede em Aidar, era outra coisa totalmente diversa, tá? Com outra direção. Não sei se assistiu às outras lives, eu expliquei um pouquinho sobre esse assunto, né? Mas houve essa separação aí, essa divergência, eles brigaram, enfim, e aí ficou, entre aspas, duas teosofias, né? A teosofia americana e a teosofia indiana. Bom, mas eu vou procurar saber sobre a sua pergunta. Se eu conseguir a resposta, eu te trago. Tá bom? Então vamos lá para a meditação. Vamos. Então, vamos agora começar a nossa meditação. Vamos procurar sentar direitinho. Quem tiver com as pernas cruzadas, né? Puxe seu fio terra, né? Na imaginação. Quem tiver sentado com os pés no chão, procura apoiar as palmas, né, dos pés bem no chão, fazendo fio terra. Vamos começar a relaxar para a gente poder ficar bem à vontade, entrando numa frequência diferente da que nós estamos agora, né? Então vamos começar a relaxar a nossa testa, deixa a testa bem relaxada. Preste atenção no fundo dos seus olhos e dê ordem para relaxar o fundo dos seus olhos. O fundo dos seus olhos está ligado com o sistema nervoso central. Então, vamos relaxar também o sistema nervoso central. A hora que você dá o comando para relaxar, o seu corpo já vai relaxando. Vamos relaxando a testa, relaxando o fundo dos olhos. Vamos abrir os olhos 3 vezes. Abre e fecha, bem lentamente. O piscar é fator primordial para o nosso relaxamento. Abre os olhos e fecha-os. Abre os olhos e fecha-os. Procura agora se conectar com as suas bochechas, com seus maxilares. Separa maxilar superior do maxilar inferior, entreabrindo um pouquinho a boca. Se sentir que os seus maxilares estão bem travados, procure abrir a boca bem e depois feche, mudando. Abra também uma conexão com o seu cérebro frontal, também atrás. Dê ordens de relaxar as suas sinapses. Relaxe todo o seu cérebro, relaxe toda a sua caixa craniana. Vamos fazer uma respiração profunda, inspirando. Mais uma vez, inspira e expira. Vamos concentrar nossa atenção agora
no nosso pescoço. Procura relaxar toda a sua garganta. Vamos relaxando também a nuca. Vamos jogar a cabeça para frente e vamos jogar a cabeça para trás. Vamos virar a cabeça para um lado direito, e depois para o lado esquerdo, dando ordens para todo o nosso cérebro relaxar. Tudo vai sendo relaxado, largado, como você estivesse se tirando da tomada. Inspira e expira. Relaxa os seus ombros, deixa os ombros relaxados, largados, abandonados. Sentir necessidade, pode mexer com eles um pouquinho, subindo-os e descendo-os. Relaxando todos os seus ombros. Relaxando agora o braço, cotovelos, antebraço e as mãos. Procure fechar as mãos com bastante força. Agora procure abri-las. Se sentir necessidade de fazer de novo, procure fazer de novo. Agora vamos concentrar a nossa atenção na nossa musculatura peitoral. Vamos relaxar toda a nossa musculatura peitoral. Vamos relaxar o abdômen. Dê ordens de relaxar, se soltar. Vamos relaxando agora o baixo ventre. Vamos agora nos conectando lá para baixo da nuca, na cervical. Vamos vendo se tudo está bem relaxado, largado, abandonado. Concentre a sua atenção agora nos seus 33 ossinhos, descendo toda a coluna, relaxando, procurando ficar com a coluna ereta, não forçando, mas reta a coluna. Não deixando os ombros ir para frente, deixando-os numa posição normal. Agora vamos relaxando toda a nossa lombar. Vamos relaxando até o cóccix, aquele ossinho lá embaixo. Relaxe todo o seu tronco. Agora vamos nos conectar com a nossa parte inferior, vamos nos conectar com as nossas coxas. Deixe-as relaxadas, largadas, se precisar balançar um pouquinho elas para poder soltá-las. Vamos agora nos conectar com os nossos joelhos. Solte, deixe os joelhos bem relaxados, relaxa as pernas. E agora mexa os seus pés. Lembre-se que ele já está conectado com a Mãe Terra, com o nosso fio terra que a gente já colocou no começo. Sinta seus pés, dos seus pés descem raízes profundas, ligando-os com a estrela da Terra, que está bem abaixo dos seus pés, fazendo uma conexão também com toda a Terra, as raízes das árvores, que estão tudo abaixo de nós. Inspira. Vamos agora nos conectar acima do nosso chakra da coroa. Vamos sentir o nosso chakra da coroa vai se abrindo. E vamos subindo até o oitavo chakra na estrela da alma.
Vamos nos conectando com esse portal. E agora vamos conectar com a nossa chama trina. Vamos nos conectar com a chama rosa do puro amor divino em nosso coração. Vamos visualizar a chama rosa, depois a chama dourada da iluminação e sabedoria, e depois a chama azul do poder, da fé e da proteção. E assim vamos nos visualizar agora com as poderosas forças de São Miguel Arcanjo, que agora nós estamos dentro de uma grande pirâmide azul. Essa grande pirâmide azul, ela toma conta do lugar onde você está, na sua casa, que se expande até a sua cidade, e ela vai se expandindo à medida que a sua chama coração também se expande. Sinta a sua chama trina se expandindo. Vamos olhando para a nossa chama trina e vamos ver os anjos da espada azul todos à nossa volta. Que, bem-amado Arcanjo Miguel, nos conecte verdadeiramente com a nossa chama trina, dentro da chama azul, trazendo-nos proteção contra as coisas visíveis e as coisas invisíveis, nos tornando firmes nesta proteção e com as poderosas forças do primeiro raio solar. Sinta, olhe com um olhar amoroso para a sua chama trina, essa sua herança divina. E nós estamos aqui para aumentá-la a cada dia mais. Sinta essa chama que vibra no seu peito. Ela te conecta com o seu eu superior. Vamos sentir agora o nosso cordão de prata bem acima da nossa cabeça, subindo para todos os outros chakras. Vemos o oitavo raio solar, né, da chakra da alma, da estrela da alma. Depois o nono, o décimo, 11º e 12º. Vamos visualizar todos esses chakras superiores abertos. E vamos olhar agora para cima, para um grande portão estrelar, bem acima de nós. Sinta a luz dourada que está banhando todos esses chakras. Sinta as poderosas forças dessa luz maior que banha todo o nosso ser. Vamos agora fazer uma respiração profunda. E vamos nos conectar com nossos grandes seres, planetas irmãos que vieram de Vênus, o grande Sanat Kumara e a querida Lady Vênus. Vamos sentir a sua luz, a sua força chegando até nós. Muitos anjos também estão com eles.
e de suas mãos amorosas de luz descem luzes para todo o nosso ser. Vejam-se banhados por essas luzes. Nossos amados mestres que nos elevaram há milhares e milhares de anos atrás, séculos, eons atrás, quando puseram Shambhala aqui. Agora estão voltando para nos conectarmos com a nossa essência. Inspira e expira. Esses grandes seres traz para nós a sua energia, vibração e consciência. Procure sentir essa energia, vibração e consciência desses seres que trazem até nós a sua estrela. A estrela de 5 pontas de Vênus. Vamos olhá-la, maravilhosa estrela. Parece que eu vejo ela prateada. Mas é muitas luzes que vêm dela. Procure olhá-la do jeito que você consegue vê-la e sinta que essa grande estrela está se aproximando de nós. Esses mestres, os grandes seres de Vênus, estão à nossa volta. Muitos anjos estão conosco aqui agora, dando o que nós precisamos ter. Procure sentir a força desses seres, o amor que eles emanam, o poder que eles emanam, a luz que eles trazem, para que nós possamos trazer para as nossas vidas, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil, essa poderosa força da luz de Vênus. Eu gosto também de chamá-los de pais solares. E o nosso planeta, na grande inspiração cósmica, vai passar para a órbita deles. Então, esse amor divino, vamos procurar sentir. É um prateado rosa. E vamos agora sentirmos com os nossos braços abertos, com a nossa cabeça bem ereta, as nossas pernas também abertas, e vamos nos acoplar com essa estrela. Inspira e expira. Vamos fazer que uma ponta dessa estrela fique na nossa cabeça, nos iluminando, trazendo as melhores decisões para as nossas vidas, fazendo que cada vez mais a nossa força crística cósmica seja mais empoderada em nós, na simplicidade e na humildade da energia crística. Sinta toda a sua mente, todo o seu ser, com essa poderosa força dessa grande estrela de Vênus. Agora sinta que os seus braços também são incorporados na estrela. É como se você fosse vesti-la. Sinta como seus braços brilham
Sinta como seus braços trazem luz para nós e para o planeta. Agora sinta que as suas pernas também têm as outras duas pontas dessa luz. Sinta a poderosa força de Vênus, a poderosa força do amor crístico cósmico. Sinta essa luz dentro de você. Eu sou o que eu sou. Sinta agora que você está dentro da chama da imortalidade. Essa chama que traz a poderosa forças do novo tempo. Essa grande estrela de Vênus traz a chama da imortalidade, traz também a poderosa força de quem você é. Eu sou um poderoso campo crístico cósmico, se irradiando no tempo e no espaço, trazendo a todos a chama da pura perfeição. Sinta-se expandindo nessa luz. Sinta que você é essa luz. Eu sou uma chama eterna. Repita comigo. Eu sou uma chama eterna e sua infinita luz radiante. Você se apoderando de quem você é mesmo, trazendo para você todas as potencialidades para o nascimento de um novo tempo. O tempo da luz chegando. E as pessoas que tiverem essa energia, vibração e consciência fará com que esse mundo se manifeste mais rapidamente. Então, sinta-se que você é a estrela. Você é esse campo de força que vai fazer as transformações necessárias para grande evento cósmico. Você é uma parte importante dessa fase que o planeta passa. A sua energia, vibração e consciência que você deixa no planeta faz transformações que você nem pode imaginar. Essa luz, essa força, essa garra faz com que tudo se mude, que as coisas tornem-se diferentes. Então agora sinta-se totalmente como essa estrela. Sinta agora que das suas mãos saem luz. Sinta que seu coração sai luz. Enfim, todo o seu corpo agora é iluminado. Feito uma árvore de Natal, as suas células cintilam a luz. E a partir disso, nós irradiamos essa luz para o mundo, para todo o nosso planeta Terra. Vamos olhando para todos os continentes, para todos os países, para todos os povos, deixando um pouquinho dessa luz em cada coração.
Eu sou a luz do mundo. Sinta-se que essa luz se expande para toda a natureza, para os elementais do fogo, da água, da terra e do ar, do éter. Essa luz se expande em todas as Américas, todos os continentes, enfim, o mundo todo agora está envolto nessa luz da grande estrela de Vênus, juntamente com a chama da imortalidade. Sinta a força do grande Sanat Kumara e de Lady Vênus, voltando para nos iluminar para o grande final, para o grande final. Sinta-se banhado por essa luz. Agora, essa estrela, ela vai se tornar pequenininha das suas vestes. Você as vestiu. Agora você vai se tornando pequenininha, 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 até dentro da sua chama trina. Ela vai ficar ali, bem pequenininha. Quando você tiver vontade de acender essa chama, de acender essa estrela de Vênus, você faça de novo. Saiba sempre que você é luz a qualquer hora que você queira. Mas para isso, esteja sempre no caminho do meio. E à medida que você é elevado, todos são elevados com você. Inspira e expira. Vamos sentir esses seres maravilhosos que estão à nossa volta, numa imensa gratidão pela estrela que eles trouxeram para nós, com muita gratidão a todos eles. Assim, vamos voltar ao mundo exterior, trazendo todas as energias que nós conseguimos no nosso mundo interior. E essa energia vamos distribuir para todas as pessoas que a gente encontrar hoje e amanhã e nos nossos dias. Depende do seu equilíbrio para ter essa manifestação viva dentro de você. Inspira e expira. Procura olhar, antes de sairmos, essa estrela lá num pedacinho do seu coração, na sua câmara sagrada. Veja que ela está lá perto da chama trina. Agora vamos voltando. Vamos fazer mais uma respiração. Inspira e expira. Vamos começando a mexer as mãos, os pés. Vamos trazendo a nossa cabeça para frente, para trás. Vamos virando de um lado, do outro a cabeça. Pode mexer os ombros, as pernas, os braços. À medida que você queira, pode abrir os olhos, voltando para o mundo exterior,
trazendo consigo tudo aquilo que você viveu no mundo interior, com muita gratidão. Respira, mexa os ombros, as pernas, pode mexer a cabeça. Tem sentido necessidade de mexer os quadris também. Tudo bem por aí? Aqui tá tudo bem. Ai, Eu digo isso quando eu dava minhas aulas de yoga, né? Quando eu fazia as meditação assim, né? Geralmente era deitada, né? Algumas eram sentadas. Nossa, mas as pessoas para voltar não voltavam. E eu tinha que ir lá fazer um carinho no rosto de cada sim. um. Ah, deitado, né? Não tem jeito. Mexendo com a mão, tudo, aí elas voltando. Aí eu falava assim, ai, Zezinha, por que que eu tenho que voltar, hein? Deixa eu ficar lá, tá tão bom. Eu não posso Ai, fazer nada deitado que eu apago. Vou embora. mas é muito bom, né, meditar. Nossa Senhora, é lindo É, demais. fazer relaxamento Viajar, também. fazer relaxamento, voltar para o seu mundo inteiro. Eu acho assim que é voltar para aquilo que nós somos mesmo, né? A realidade nossa, né? É, exatamente. Você põe É uma o mundo musiquinha interior. tranquila, assim, com o som da natureza. Nossa, meu Deus, você vai embora. Vai embora e é muito bom, né? E você volta outra pessoa, né? Sim, com certeza. Com certeza. Recarrega a bateria, né? É, com certeza. Carrega a É, bateria. É muito bom. fazer Bom, isso também perto da natureza é muito bom. Aqui em casa é cheio de planta, né? Então, aí eu adoro fazer, sentar assim, fazer uma meditação ali perto das plantas. Nossa, é gostoso. Eu é, gosto também de plantas. Elas ajudam a gente a fazer essa troca energética. É muito é. importante. Mesmo quem mora em apartamento, eu moro em apartamento, mas Tem tem planta, né? vaso de planta aqui em todo lugar. Então, É, isso é muito bom pra gente. Nossa, né? É maravilhoso. é. Eu vou dar um recado aqui. O pessoal pediu para dar um Sim, abraço. O pessoal do Grupo UFO Brasil, o Anderson, o Tiago, o Guilherme e o Roberto. São meus amigos lá do grupo de ufologia, que eu faço parte. Aí eu falei legal. que tinha live hoje, eles disseram, ah, manda um abraço. Então tá, estou cumprindo a minha promessa aqui. Ai, ai, para quem não sabe, eu também faço um trabalho do lado mais da ufologia, tem grupos de Que é ufologia, maravilhoso. a Muita Zezinha vê lá, informação. muita É, informação, faz muita pesquisa, informação. toda semana eu pesquiso sobre alguma raça, também sobre arqueologia, civilizações antigas também, quem É, quiser fazer parte do grupo, quiser saber mais, depois me chama aí no privado que eu boto você lá no grupo. é Também é um maravilhoso. lado que eu gosto de estudar e pesquisar, né? E É, assim, eu acho que faz parte também da abertura de consciência, né, Maria José? Das faz. pessoas saberem também sobre essa questão das outras civilizações que existem. É. Tudo que existiu aqui no planeta, né, Denise? É muito Sim, importante tudo isso, né? com Eu acho assim, certeza. seu grupo lá é maravilhoso, mas a minha vida é tão corrida que às vezes não dá para mim ler tudo. Aí no final de semana, às vezes, que eu vou ler. Porque não Sim, dá para mim ler tudo, entendeu? Aí eu vou lendo, assim, porque eu gosto de ler e ver, não é só ler, eu gosto de ler e ver o que eu achei daquilo, entende? Eu gosto assim, né?
E para mim só ler assim eu não leio, eu gosto de ler, entender e ver o que eu acho, entendeu? Então é muita reflexão, né? sim. É por isso que eu posto mais, assim, essas pesquisas que eu faço, eu posto de sexta, sábado, que a pessoa tem tempo de parar para ler, né? É, Então, é, falar, é muito ensinar bom. sobre cada raça, de onde vem, o que que elas falam, qual o ensinamento que passam, então, sobre as civilizações, né? Então, recentemente eu fiz uma pesquisa que particularmente me interessei muito, que é uma construção que existe na Turquia, e a construção em si ela foi feita há 9.000 anos antes de Cristo, né? Não se sabe Nossa. muito da civilização que teve ali, né? Mas É, pelo que eu estava olhando, assim, que eu estava meditando sobre o assunto, ali se tratava de uma sociedade monástica, né? Então, se existia aquela sociedade ali, que tem a parte que é os templos, tem uma parte que você percebe que todos as construções ali que eram templos tinham 12 colunas, que deve significar os 12 raios, e que você legal, percebe hein? claramente que eram templos dedicados à consagração ao sol, porque elas estavam alinhadas com o sol, né, igual teve Stonehenge, mas assim, esse é muito antigo, né? 9.000 antes de Cristo é muita coisa. Eu Nossa, é fiquei. muita coisa. Como que ainda tá lá ainda, né? Isso é bonito demais, né? Então, tava assim, foi feita escavação, né? Estava embaixo da terra um É, monte e foi feita a escavação ali. Muita coisa acabou se perdendo, mas o que já foi escavado ali deu para mostrar bastante coisa interessante. é muito lindo, né? É, é muito lindo. Eu amo essa parte da arqueologia. E a cada dia aparecem mais coisas, né, que as Mais pessoas estão coisas, é. descobrindo, não só nas escavações, mas também no fundo do mar, né, que está provando o que os mestres sempre falaram sobre o afundamento, né, dos continentes, etc. e tal. Isso É. que eu acho bacana. É, porque todas as coisas que os mestres falaram, que o pessoal achava que era uma utopia, que era uma coisa assim da nossa cabeça, era Nárnia, a mecânica quântica está provando tudo, né? Não é? É, exatamente. Tudo que eles falaram, vem falando já desde a década de 30, hoje está aparecendo sobre as É, civilizações e sobre várias outras ações, coisas. é. E é muito bacana isso, né? É. Eu fico super feliz com isso, né? Ah, eu também. Maria Carolina. Meditação. Oh, minha netinha linda, te amo. Beijinho para você, lindeza. Na Páscoa eu vou aí na sua casa. É, Ai, mas é bom, né? Essa é a minha é, neta linda. é, isso aí. Muito bom, né? Então é assim. Domingo a gente tem Páscoa, né? Domingo de É, Páscoa. Vamos nos agora, concentrar na chama da ressurreição, dos bem-amados Mãe sim, Maria, Arcanjo Gabriel, né? Gabriel, Para ressuscitar todo o bem na nossa vida, todo o bem no planeta, a perfeição divina no planeta. sim, Eu desejo que a Páscoa traga justamente a ressurreição disso no coração das pessoas, na vida das pessoas, na vida do planeta, a ressurreição do respeito do ser humano pela natureza, que está precisando muito, né? com certeza. E é isso, gente. Eu nunca vou cansar de falar. Usem a chama da ressurreição na vida de vocês, ela faz maravilhas. Eu já tive verdadeiros milagres na minha vida por essa chama, pelo uso dela, em parceria com a chama da violeta e as outras chamas. Mas a chama da ressurreição traz digamos assim, um up para
para a atividade das outras. Ela eleva ao cubo a atividade das outras. Então, usem sempre também, tudo que você for fazer, use junto a chama da ressurreição. Esse é o meu recado de hoje aqui, para quem for assistir. E eu desejo que todos sejam muito abençoados essa semana, nessa Páscoa aí com a sua família. E na terça-feira que vem a gente volta. Quiser dar um recado, Maria José? Eu quero desejar uma boa Páscoa para todo mundo, que a gente consiga, né, prestar atenção da gente quando chegar na quinta, na sexta-feira, a gente fazer uma lapidação dentro da gente, ver o que tem que deixar para trás, né? Vamos deixar para trás as coisas negativas, vamos deixar para trás se as pessoas brigam com a gente, se as pessoas fazem algumas coisas erradas, esquece, passa por cima disso. Se tiver que falar, vai lá, fala, mas depois eleva isso, porque para você se elevar à luz, esse é o trabalho, né? Da gente sempre estar acima, né, das coisas negativas. Não vá discutir com a pessoa, não vai brigar com a pessoa, deixa cada um ter o seu tempo. Então, essa consciência de puro amor divino, que é ter a compreensão com todo mundo, né, os mais fáceis na vida e os mais difíceis, né? Porque tem certas pessoas que são muito difíceis. Então a É gente verdade. tem que fazer essa ressurreição que a gente faz, né? Porque o mais importante é a nosso dia a dia, aquilo que a gente está vivendo ali no instante do momento presente. Então vamos fazer isso, vamos perdoar, vamos fazer a nossa Páscoa com a nossa família, muito feliz, com muita gratidão por tudo que nós temos na vida. Mesmo você, às vezes, que está aí doente, tem muita gente que está nessa hora numa cama doente, né? Que a gente sabe, dê gratidão, porque às vezes as coisas ruins que você está passando agora, você está acertando contas, né? Lá para trás que você passou e agora você está tendo a chance de reparar essas coisas, não é? Então, tudo a gente tem que ter gratidão para as coisas boas e para as coisas ruins. E com tanta gratidão a gente fica, de repente a chama da ascensão vem e pum, leva tudo embora. E tudo se passa. Milagre, sim, é milagre, mas nós temos que caminhar juntos, né? Dentro da unidade. Namastê. Amor e luz para Namastê. vocês. Amor e luz, muito amor no coração de todos, com as Sim. bênçãos de toda a grande fraternidade branca. Terça-feira que vem a gente volta. Um abraço a Feliz todos. Páscoa. Esqueci de Feliz falar. Páscoa. Feliz Feliz Páscoa. Páscoa.